2 Reis, capítulo 2. E aconteceu que, quando o Senhor quis erguer Elias num turbilhão ao céu, Elias vinha com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te agora aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Desceram, pois, a Betel. E saindo Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Betel, disseram-lhe: Sabes como o Senhor tirará hoje o teu senhor de tua cabeça? E ele disse: Sim, eu o sei, calai. E Elias lhe voltou a dizer: Eliseu, fica-te aqui agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: Vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Vieram, pois, a Jericó. E achegaram-se a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó, e disseram-lhe: Sabes como o Senhor tirará hoje o teu senhor de tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu o sei, calai. E Elias lhe disse: Rogo-te que te fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: Vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, ambos. E vieram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam-se em frente ou longe, e eles dois se pararam junto ao Jordão. Tomando então Elias seu manto, dobrou-o, e feriu as águas, as quais se apartaram a um e a outro lado, e passaram ambos em seco. E quando houveram passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que faça por ti, antes que seja tirado de contigo. E disse Eliseu: Rogo-te que a porção dobrada de teu espírito seja sobre mim. E ele lhe disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tirado de ti, te será assim feito, mas se não, não. E aconteceu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois, e Elias subiu ao céu num turbilhão. E vendo Eliseu, clamava: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais lhe viu, e segurando de suas roupas, rompeu-os em duas partes. Levantou logo o manto de Elias que se lhe havia caído, e voltou, e parou-se à beira do Jordão. E tomando o manto de Elias que se lhe havia caído, feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E assim que houve do mesmo modo ferido as águas, apartaram-se a um e a outro lado, e passou Eliseu. E vendo-lhe os filhos dos profetas que estavam em Jericó da outra parte, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe a receber, e inclinaram-se a ele até a terra. E disseram-lhe: Eis que há com teus servos 50 homens fortes, vão agora e busquem o teu senhor, talvez o espírito do Senhor o levantou, e o lançou em algum monte ou em algum vale. E ele lhes disse: Não envieis. Mas eles lhe importunaram, até que envergonhando-se, disse: Enviai. Então eles enviaram 50 homens, os quais o buscaram 3 dias, mas não o acharam. E quando voltaram a ele, que se havia restado em Jericó, ele lhes disse: Não vos disse eu que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que o assento desta cidade é bom, como meu senhor vai, mas as águas são más, e a terra enferma. Então ele disse: Trazei-me uma botija nova, e ponde nela sal. E trouxeram-na. E saindo ele aos mananciais das águas, lançou dentro o sal, e disse: Assim disse o Senhor: Eu sarei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem enfermidade. E foram saradas as águas até hoje, conforme a palavra que falou Eliseu. Depois subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, saíram os meninos da cidade, e se ridicularizavam dele, dizendo: Sobe, calvo! Sobe, calvo! E olhando ele atrás, viu-os, e amaldiçoou-os no nome do Senhor. E 2 ursas saíram da floresta, e despedaçaram deles 42 meninos. De ali foi ao monte de Carmelo, e dali voltou a Samaria.